Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão ordinária de 7 de julho de 2025. Espaço do grande expediente. O primeiro secretário fará a chamada dos inscritos para fazer uso da palavra no tempo regimental. Vereadora Marinara Abreu Silva, Partido dos Trabalhadores. E também hoje, com muita tristeza, né? Hoje nós vamos revogar a Lei das Passagens, que chegou agora dia 4 de junho, como sempre, em cima do laço, né? Para não perder a adrenalina aqui nessa casa. Mas, enfim, muito, muito triste por isso. As mães esperavam, as crianças, os adolescentes, os adultos esperavam ansiosos. Foi como eu falei aquele dia, né? É um despreparo e é triste, as pessoas estavam esperando. E podem me corrigir, fiquem à vontade, mas, gente, é complicado. Eu aqui mesmo recebi mensagens essa semana, eu acho que mandaram mensagem para as mães e as mães mandaram para mim. Olha, Mari, foi o que tu disse. E realmente foi o que eu disse. Voltaram atrás. Eu aqui praticamente chorei aprovando essa lei e hoje choro em revogar a mesma, porque era algo muito esperado e aguardado. E as mães que receberam esse comunicado foram avisadas que eram para elas ir no CRAS atualizar o cadastro e em até 3 dias úteis, rapidinho ali. Como sempre eu digo para vocês, é algo, né, para ontem, vamos para ontem. Só que essa não é a realidade, né, gente? A gente tem que se preparar para certas coisas. E já irei concluir, senhor presidente. Então, essa mãe recebeu essa mensagem. Quando a pessoa precisa, ela simplesmente dá jeito, né? Sim, sei que tem pessoas que precisam e não conseguem dar o jeito. Isso é normal. Porém, essa mãe pegou, largou tudo e foi. Lá no CRAS. Quando ela chegou lá no CRAS, hoje não tem atualização, só amanhã. Então, a mãe deixou tudo de lado para ir lá e ela não conseguiu atualizar o cadastro. E aí está a indignação, é a mesma indignação do vereador Jairo, né? Porque tu larga tempo, tu tem as tuas necessidades, nem sempre tu pode sair, nem sempre tu tem uma condição para sair, como no caso da senhora idosa, qual eu conheço, e realmente ela não tem condições de sair de casa, né, pela sua idade. Então, cabe aqui a minha indignação e deixar bem claro, assim, ó, a todos os funcionários, secretários, que não façam as pessoas de palhaço. Ninguém aqui é palhaço. Ninguém tem tempo para ficar perdendo, ninguém tem tempo para ficar deixando por aí. O tempo é valioso. Nós não estamos ganhando tempo, nós perdemos muito tempo, né? Então, assim, se a pessoa ali chegou até ti por algum caso ou acaso, vamos tentar solucionar, vamos tentar corrigir. Ordem do dia. Discussão e votação sobre o projeto de lei 42 de 2025, que revoga a lei número 2038 de 18 de março de 2025, e repressina a vigência da Lei 1605, de 30 de junho de 2017, que havia sido por ela revogada. Ponho em discussão. Vereador. Senhor presidente, eu gostaria de ajeitar meu microfone. Eu gostaria de me manifestar quanto a este projeto de lei que chega à casa e gostaria de retomar que não tive tempo, colega Marinara, de falar na tribuna a respeito daquilo que a colega começou a falar. E é importante aqui porque eu sugeri, como relatora da CLJ, e a princípio acompanhada pelos meus colegas da comissão, em relação à necessidade de uma emenda neste projeto de lei que chega à casa, que pretende a revogação da lei que conferiu um benefício de 100% nas passagens. Eu gostaria de deixar claro aqui, antes, o meu posicionamento de que existem leis boas. Hoje, acho que isso está rimando comigo, né? Leis boas, leis ruins, leis constitucionais e leis inconstitucionais. E no caso da lei que nós aprovamos nesta casa e que agora será provavelmente revogada, estou brigando com o microfone, ela não era uma lei ruim e não era uma lei inconstitucional, para que fique muito claro.
ela, na verdade, somente não pôde ser implementada por uma deficiência de outros setores. Mas é importante deixar claro que esta casa aqui aprovou uma lei absolutamente lícita, absolutamente constitucional, absolutamente viável, e que agora, por alguma incompetência, que não é em relação à matéria e nem em relação à forma, ela não podendo ser implementada, pede-se a sua revogação. Então, eu parto para a parte da discussão da emenda, que é a parte importante, e alguns termos, para quem vai nos ouvir, podem parecer estranhos, que é a chamada repristinação, que é isso que diz essa lei. Para que, de forma rápida, as pessoas compreendam, repristinar uma lei é pegar a lei revogadora, ou seja, a lei que revogou uma lei que estava vigente, revogar esta lei e fazer com que aquela anterior que havia sido revogada volte a produzir efeitos e volte a viger. O nome disso chama-se repristinar uma lei. Mas é importante que a gente entenda que aquela lei que foi, que revogou a primeira lei, que no caso é aquela que se retornará agora em atividade, em vigência, ela produziu efeitos desde a data da sua entrada em vigor até a sua revogação. E isso nós não podemos esquecer. E para todos aqueles que se sentirem prejudicados por e foi revogada, existem meios para que a sua vigência seja efetivamente obedecida, meios legais para que isso aconteça. Então, todos aqueles que se sentirem prejudicados podem, buscar os seus direitos pela via adequada e certamente o terão. Em relação ao artigo 2º do projeto de lei, que chega nesta casa aqui, que vai dizer que a lei revogada volta a produzir efeitos legais como se nunca tivesse sido revogada. Esta é a parte final da redação do artigo. Eu entendo que ela é absolutamente ilegal, porque para revogada pelo efeito repristinatório volte a produzir efeitos como se nunca tivesse sido revogada, a lei, que será revogada agora, é a parada Vou chamar aqui de lei do Guilherme, porque é assim que a gente conversava na casa, aquela lei, então, Guilherme, carinhosamente chamada Lei 2038, para ficar mais clara, a lei das passagens, ela não foi uma lei inconstitucional. Então, como nós temos uma diferenciação entre repristinação e efeito repristinatório, a repristinação, que é revogar uma lei revogadora para que a anterior volte a valer, ela é plenamente possível no nosso ordenamento jurídico. Agora, seria, no caso, invalidar todo e qualquer efeito da lei que vigeu por um período de tempo. Isto só seria possível se esta lei fosse declarada inconstitucional, e ela não é. Por isso eu repito, ela era uma boa lei, ela era uma lei viável, esta casa aprovou porque trazia benefícios para a população, mas por incompetência ela não foi implementada. Então, esta incompetência não pode sequer ser atribuída a esta casa, porque ela analisou algo que era plenamente possível, viável e legal, certo? E também não pode penalizar os pais, que diante de uma lei, que era uma lei boa e que era uma lei possível, não foi contemplada com o benefício de 100%, então se pagará novamente pela lei anterior os 50% para deixar claro, mas existem meios, de busca desses direitos. Então, a minha sugestão a esse respeito é que seja alterado o artigo, a redação do artigo 2º do projeto de lei 42, para que fica expressamente repristinada a vigência da lei municipal número 1605, de 30 de junho de 2017, mantidos os efeitos da lei que a revogou durante a sua vigência. Que significa dizer o quê? Que a lei 2038, entre a sua publicação e a sua revogação, produziu efeitos. Então, a apreciação da emenda, senhor presidente, seria justamente para isso, porque nós só teríamos a repristinação absoluta e total
se nós estivéssemos diante daquele instrumento que seria como se fossem os frutos da árvore envenenada, que seriam efeitos, no caso, ex-tunc, se caso nulos fossem declarados. E como não o foram, não há nenhuma DPF e nenhuma ação de inconstitucionalidade da lei, então não podemos repristinar ela na sua totalidade. Perfeito. Antes de continuar a discussão do projeto, então, ponho em discussão e posterior votação a emenda modificativa que altera o artigo 2º, que antes dizia, ou originalmente, né, diz, fica expressamente represtinada a vigência da Lei Municipal 1605, que volta a produzir efeitos legais como se nunca tivesse sido revogada, passando o artigo 2º a vigorar da seguinte maneira: fica expressamente represtinada a vigência da Lei Municipal 1605, mantidos os efeitos da lei que a revogou durante a sua vigência, conforme colocou a colega vereadora, relatora da Comissão de Legislação e Justiça. Portanto, ponho em discussão a emenda modificativa. Senhor presidente, Vereador Lerner. o que nós estamos discutindo aqui é exatamente o efeito da lei e os benefícios que ela trouxe. Ela era legal, correta, precisa. E se nós deixarmos o artigo 2º como ele está, tudo que foi votado aqui se torna nulo. Então, a nulidade não vai, porque a lei é legal, a lei foi correta, a lei foi analisada pelo nosso Instituto IGAM, pelo nosso assessor jurídico, pela nossa Comissão de Legislação e Justiça. Enfim, ela é legal, foi correta. O problema do Poder Executivo foi que causou tudo isso. Então, quando a lei veio de lá, devia ter sido analisado esse problema futuro. E o que acontece agora? Nós estamos corrigindo e mantendo o direito daquelas pessoas com relação ao que estava na lei que foi tratada. Então, importante, garantir os direitos e a vigência da lei durante o seu período é o que está claro, preciso e muito bem inscrito no artigo 2º aqui, e a emenda for aprovada. Eu voto a favor da emenda. Está em discussão a emenda. Não havendo mais interessados em discutir, ponho em votação a emenda modificativa que altera o artigo 2º do projeto de lei 42 de 2025. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por 8 votos a 0, a emenda modificativa que altera o artigo 2º, passando este a vigorar da seguinte maneira: fica expressamente represtinada a vigência da Lei Municipal número 1605, de 30 de junho de 2017, mantidos os efeitos da lei que a revogou durante a sua vigência. Retomo a discussão do projeto de lei 42 de 2025 na sua redação final. Está em discussão. Pois não, vereador? Então, senhores vereadores, e o que eu falo para vocês é, a vereadora Franciele, ele falou que os pais, eles já foram prejudicados, né? Eles já foram prejudicados devido ao tempo que tudo isso levou. E o que mais frustra é o retrocesso em si, né? A forma que tudo foi conduzido até chegar hoje, dia 7 de julho de 2025, né? Então, todo esse tempo, toda essa espera, toda essa ansiedade que gera tu aguardar o recebimento. Então, o que me deixa assim mais indignada, como eu já falei para vocês diversas vezes, foi a falta de transparência que tudo tomou. Uma ausência do diálogo com nós, a ausência da verdade em si com nós. É isso que mais me deixa indignada. Então, esse cuidado que teria que ter sido necessário e não foi com aqueles que estavam ansiosos e aguardavam, né? Então, agora o que nos cabe é, assim, aprovar a nova lei de revogação, porque os pais consigam novamente ter uma esperança, mas a gente sabe que não vai ser mais a mesma esperança. Aliás, nós aprovamos uma lei em março que era 100%. Então, eu estou lá pagando, digamos assim, R$10, sabendo que eu poderia estar pagando R$5, digamos que eu não poderia estar pagando nada. Então, é complicado,
tu perde, assim, o ânimo, parece, sabe? E eu, como estudante daqui da Itara desde sempre, eu digo a vocês, isso é o que mais me frustra, assim, porque muitas pessoas esperavam. Então, eu espero que esse novo projeto venha para substituir o revogado, e era isso, não tem mais muito o que falar, a nossa indignação por si já fala, né? É a palavra certa. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente. Pois não, vereador. O que a vereadora Marinara falou foi exatamente as informações e as desinformações que a gente tinha. Volta e meia eu falava com o vereador Guilherme, quando é que não? Semana que vem. Aí a pessoa que me cobrava lá, uma das mães, dos pais, não, mas isso já foi me dito. Então, se não dá, diz logo que não dá. Não manda um projeto que não vai funcionar. Então, ficamos enrolando as famílias durante um semestre inteiro. E esse custo passou. Esse custo eles perderam. E a dificuldade continua. Aí recebemos, aproveitando, um ofício do DAER que não diz nada. E não vai resolver nada. E as famílias gastando recurso fazendo lotação, pagando isso, e a prefeitura não tendo condições de atender as demandas de um projeto muito bem elaborado e feito pelo vereador Guilherme. É isso que nos chateia, é isso que nos deixa realmente muito entristecidos com relação de não poder atender a demanda da população. Nós estamos aqui para trabalhar pela população, independente. Aqui nós estamos conversando, partidos que são diferentes de pensamento, estão unidos num pensamento para atender a população. Esse é o nosso foco principal. E tem sido assim durante toda esse primeiro semestre, e vai ser até o final dessa legislatura. Esses vereadores trabalhando para atender as demandas da população. Demandas essas que chegam à nossa casa, às vezes nos entristecem muito, por falta de atendimento, por falta de recursos, falta de pagamento, tudo em si. E esse projeto é um conserto, um remendo. A vereadora Franciele altera com a sua sugestão da comissão, a comissão altera, porque é um remendo para tentar melhorar um pouquinho o que foi tão ruim para a população. É isso, senhor presidente. Vereador, senhor presidente. Pois não, vereador. Desculpa. O que o vereador Lermen falou ali é exatamente essa frase que nós falamos repetidas vezes, as mães, né, em si. Até semana que vem vai ser resolvido. Eu acho que se eu escrever essa frase no meu WhatsApp, vai ter aparecido várias vezes, e para as mesmas pessoas. Que vergonha, né? Então, eu digo assim, isso não fica só lá, né? Vem tudo aqui. Eu tenho vergonha de ter falado isso para as mães, porque eu, de certa maneira, enrolei elas também, né? Tá. Eu acabei enrolando as mães em si, nesse momento. Então, é exatamente isso que o vereador Lerme falou. Eu acabei fazendo parte, dando informações que não eram verdades. Eu quero me manifestar aqui também, né, favorável a esse projeto. A gente sabe que e a gente lamenta mais uma vez, não tem diálogo, né, executivo e legislativo, parece. Isso deveria ter vindo antes aqui, ter um debate com os vereadores, explicar para os vereadores. Simplesmente chega os projetos prontos, né, fazendo as mudanças, né, como a vereadora Franciele colocou muito bem, tem o constitucional e o inconstitucional, mas não, eles acharam melhor de alterar, simplesmente sem realmente a gente ter conhecimento antes. Então, isso não é a primeira vez, né, executivo e legislativo. Eles já, da maneira como eles querem, né, mas realmente nós, né, vamos aprovar esse projeto. Eu sou favorável, né. O vereador Guilherme, eu não sei se ele ficou sabendo que isso iria acontecer antes, né, e eu acho que, acredito, como a vereadora Marinara colocou aí muito bem, as mães, os pais vão ficar preocupados, né, porque era 100%. Mas, né, com certeza, sou favorável a esse projeto. Vereador Guilherme. Senhor Jairo, senhor vereador Jairo,
Todas as informações que foram passadas para vocês sobre quando estava tramitando o projeto na prefeitura é as mesmas que chegavam para mim. E eu repassava para vocês as mesmas informações que chegavam para mim. Não é aumentar e nem diminuir a informação, né, com certeza. Mas aí agora, que nem eu tomando o projeto de sugestão, chega lá, ok, tudo certinho, vem, nós aprovamos, passou. Aí depois lá, fazem todo o impacto financeiro, aí chega aqui depois para dizer que não podia. E naquele caminho todo, não é isso, não é aquilo, vai ver isso, vai ver aquilo. Então, na hora que foi feito, que foi sugestão, olha, não é viável, não tem como fazer isso agora. Pronto, acabou, né? Voto a favor com a relatora Franciele. E da mesma forma, vereador Guilherme, ainda que houvessem apontamentos ali, agora até se questiona aqui no chat, de que forma vão fazer os pagamentos. Cada um... perdão, queria usar a palavra, já vai ser rápido, Roberto. Eles criaram um problema prévio, um problema técnico prévio. Então, assim, quando nós sugerimos um projeto de lei, nós apenas sugerimos. Compete a eles filtrar, melhorar, analisar e ver se está dentro da capacidade técnica de implementação a respeito da viabilidade. Caso não fosse possível, por ausência de previsão de dotação orçamentária ou o que quer que seja, que então ele fosse, né, implementado a partir do próximo exercício financeiro. Mas isso não compete a nós aqui, porque nós não temos como saber o que existe ali na casa do lado. E de todas as vezes que alguém aqui indicar um projeto de lei, compete a eles melhorar ou não é possível para as adequações. E agora, como eles vão fazer para devolver? É uma excelente pergunta. Porque quanto mais eles tentam solucionar isso, na verdade, pior fica. E se não conseguiram implementar algo mais simples, quiçá agora, que eles têm dois problemas, que é a vigência de duas normas, né, quase que conjuntamente. Essa casa manda o projeto, a sugestão, e aí fica sempre na dúvida se vai conseguir, o projeto vai tramitar, vai ser... É complicado, né? Vereador Roberto. Senhor presidente, eu sou o último a falar pela legenda e aqui também parece que vai debater também. Ordem alfabética. É a ordem alfabética, eu sou o último, né? Aqui também não, mas o assunto é sério, vamos retornar. Assim, presidente, a vereadora Franciele, que você colocou ali e explicou, realmente, e de fato, todo o projeto que chega, ela como relatora, tem a maior confiança da nossa comissão, está fazendo um bom, ótimo trabalho, a Franciele, como relatora, e nós temos debatido, né? A gente debate os projetos que chegam na casa. O projeto do vereador Guilherme, um projeto bom, constitucional, foi um ótimo projeto. A ideia dele foi boa, foi maravilhosa, tanto que ele foi apoiado por todos os vereadores dessa casa. Tu imagina tu conseguir dar a oportunidade das pessoas ganhar 100% das passagens e poder trabalhar. Então, se houve... Estudar. Que houve... Estudar. Estudar, não estudar, exatamente, desculpa. Então, se houve, no caso, alguma deficiência de fazer esse projeto seguir, não é dessa casa. Então, fica muito importante que a população saiba que aqui nessa casa nós fizemos o possível, né, a correria, em nome das comissões, pelas outras também, fizemos o possível para que isso fosse executado, né, e tivesse êxito, que esse projeto desse continuidade, desse oportunidade para essas pessoas poderem estudar e se qualificar para o mercado de trabalho. Então, a casa do lado dizer que foi falha da Câmara de Vereadores, da nossa aqui, nós vereadores. Nós fizemos o nosso papel. Então, que fique bem claro para a população, fique claro para os pais, que o objetivo desta casa aqui é melhorar a vida das pessoas. E nós fizemos, sendo constitucional, como disse, a vereadora se colocou ali, a lei aprovada teve consequências, sim. E essas consequências, com certeza, o pessoal irão buscar. E deve. A gente busca tudo o que a lei nos ampara, né? Então, se a gente tem a lei a nosso favor, devemos correr atrás. Seria isso, senhor presidente, sou favorável também ao projeto. Ponho em votação a redação final do projeto de lei 42 de 2025. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por 8 votos a 0,
A redação final do projeto de lei 42 de 2025, que revoga a lei 2038 de 18 de março de 2025 e repristina a vigência da lei 1605 de 30 de junho de 2017, que havia sido por ela revogada.